Sejam bem-vindos ao informativo do Executivo Municipal. Você vai acompanhar a seguir no informativo uma fala do prefeito Gelcio Martinelli sobre o resultado do IPS Brasil, o índice que mede a qualidade de vida nas cidades, e Novo Xingu na liderança da nossa região. Também vamos falar com a secretária de Educação e Cultura, Adriana, e as diretoras das escolas Pingo de Gente e Hermann Mayer, que vão estar falando sobre as melhorias realizadas nas escolas da rede municipal de ensino. E ainda vamos trazer outras informações para vocês. Convido a todos para acompanhar o informativo do Executivo Municipal de Novo Xingu. A partir de agora, vamos trazer algumas informações que são importantes para a nossa comunidade. A Inspetoria Veterinária comunica aos produtores rurais que o prazo para a realização da Declaração Anual de Rebanho 2025 foi prorrogado até 30 de junho. Para a realização dessa declaração, são necessários os documentos pessoais e também a quantidade de animais existentes na propriedade. Lembramos que a declaração ela é obrigatória e aqueles que não realizarem poderão sofrer autuações conforme a legislação vigente. Ainda, o Escritório Municipal da Emater de Novo Xingu comunica que estão abertas os pedidos para a aquisição de mudas de árvores frutíferas, mudas de batata doce e também mudas de eucalipto. Maiores informações junto à Emater. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, é importante lembrar, comunica que estão abertos os pedidos de semente de milho do programa Troca-Troca. Serão aceitos os pedidos até o próximo dia 18 de junho. Importante essa informação para você acompanhar. Então, até dia 18 de junho estão abertos pedidos de sementes de milho do programa Troca-Troca. Como eu havia dito no início do nosso informativo, a partir de agora nós vamos falar com o prefeito Gelcio Martinelli, que estará trazendo informações sobre o resultado do IPS Brasil, o índice que mede a qualidade de vida nas cidades. E o nosso município de Novo Xingu está na liderança na nossa região e foi destaque na última semana nas mídias e você que está com a gente vai acompanhar a partir de agora uma importante fala do prefeito Gelcio Martinelli. Hoje vamos falar um pouco então sobre uma notícia que circulou nos últimos dias ali, especialmente ontem, 9 de junho de 2025, hoje é dia 10, onde o município de Novo Xingu foi classificado aí num ranking, a partir de um estudo de um instituto, o IPS, que é o Índice de Progresso Social. O instituto é o Amazon, especialmente pela notícia ter ganhado a grande imprensa, a Rede Globo divulgou nos últimos dias e agora no dia de ontem, então, o GZH de Passo Fundo aí divulgou em suas plataformas a notícia classificando aí, falando da classificação do nosso município em primeiro lugar no Índice de Progresso Social, qualidade de vida, que mede a qualidade de vida da população na região norte do Rio Grande do Sul, Então nós tínhamos essa informação logo que saiu, no Instituto, do Amazon, a gente já sabia disso, mas como eu disse, ganhou repercussão a partir de que a imprensa regional, aí, estadual, divulgou a informação, destacando aí o nosso município como o primeiro colocado na região norte do nosso estado, dentre 128 municípios da região norte do Rio Grande do Sul, o município de Novo Xingu se classificou então em primeiro lugar em qualidade de vida, Também ficamos em quarto lugar a nível estadual e na posição 86, 86º lugar a nível nacional. Isso nos enche de orgulho, é uma alegria imensa para nós, administradores do município, mas tenho certeza para toda a população. A repercussão foi muito grande em virtude de que muitas pessoas que residiam aqui, que nasceram aqui, estão repercutindo essa informação, essa notícia com muito orgulho também, pela terra natal. As pessoas que moram aqui hoje, nós que vivemos aqui no nosso município, também, obviamente, estamos muito orgulhosos em razão
dessa informação, enfim, dessa constatação feita por esse instituto, que ganha credibilidade ao ponto, enfim, que é dado notícia a nível nacional, né? Então, falar alguma coisa sobre isso, mais especificamente, eu acho que é o objetivo principal desse vídeo, né, desse momento, né? Como disse, o Amazon é um instituto que tem credibilidade, por isso da importância. Nós já fomos classificados e não ganhou tanta repercussão na primeira edição dessa avaliação, que foi no ano passado, onde nós ficamos em segundo lugar no estado, né, atrás apenas de Presidente Lucena. Um novo estudo foi feito nesse ano e alguns municípios se saíram um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, em alguma situação ou outra, né, e nós acabamos ficando em quarto, mas muito bem classificados, né. As nossas avaliações aí não mudaram quase nada significativamente, né, obviamente de um ano para o outro, né. Então, o que é avaliado, né? Por que nós temos essa condição de boa qualidade de vida, né? Como é que é feito isso, né? Como é que o Instituto avaliou isso? Hoje em dia, as informações, né, estão praticamente todas nas mãos, né, do governo federal, né, de órgãos de fiscalização, de órgãos de controle, né? Então é muito fácil, com a informatização, se obter essas informações a partir desses organismos, né? Então é um compilado dessas informações, de mortalidade infantil, né? Acesso à água potável, né? O esgotamento sanitário, enfim, dados sobre a saúde, sobre a educação, sobre a assistência social, sobre a questão agrícola, pecuária, enfim, tudo isso é possível buscar informações por meio dos meios de comunicação, da internet mais especificamente, enfim, dentro desses órgãos de controle, desses órgãos que divulgam as informações. Então, eu tenho aqui na tela, né, a página do IPS, né, que é o ipsbrasil.org.br, né, onde lá existe, quem acessar vai ter um mapa interativo que vai poder chegar lá no município de Novo Xingu, dá para selecionar aí, e aqui num primeiro momento, digamos, tem informações sobre o município, né, a nota que nós obtivemos, que foi 67,64 de 100, né, aqui a classificação perante os 5.570 municípios brasileiros, né, veja que são 5.570 municípios. No Brasil, nós ficamos na posição 86, né? E dentro dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, nós ficamos na posição 4, né? E logo abaixo aqui tem o PIB per capita, ou seja, o Produto Interno Bruto do anual para cada cidadão, né? Medido com base dividido o total do Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes, né? Então nós temos aí, não é essa a referência, né? O nosso Produto Interno Bruto é de 45.042,16. É um dado lá de 2021, ele deve ter crescido substancialmente nos últimos anos. Mas de qualquer forma, no caso do Produto Interno Bruto, nós estamos na posição 1.153 dos 5.570 municípios. Então não é o índice de progresso econômico que é medido, né? É o índice de progresso social, né? Do bem-estar. E tem 3 pilares básicos aí, as necessidades humanas básicas, onde nós ficamos com uma nota de 88,28, os fundamentos do bem-estar social, né? Que temos uma nota de 67,76, e de oportunidades que nós não ficamos lá muito bem classificado, 46,87, né? E assim se segue, né? Cada um desses pilares, desses 3 pilares, são avaliados outros, né? São 57 itens, como eu falei, né? Então, cobertura vacinal, né, da poliomielite, hospitalizações, mortalidade infantil, subnutrição, né, na parte das necessidades humanas básicas, e assim vai seguindo a questão de água e saneamento, moradia, segurança social, né? Vários itens. Na questão dos fundamentos do bem-estar é acesso ao conhecimento básico, né? Nós estamos bem classificados, acesso à comunicação
a informação e comunicação, nós estamos bem classificados, a saúde e bem-estar, tudo isso nós estamos bem classificados, a qualidade do meio ambiente, né? Na questão das oportunidades, os direitos individuais, aí é uma questão, mas os direitos individuais não estamos muito bem classificados. É verdade, a gente não tem a informação detalhada, mais ajustada, digamos assim, os pormenores de como o Instituto, aonde que ele buscou de fato essas informações, e por isso a gente não... Mas nós estamos investigando para tentar encontrar isso e para tentar melhorar. Nós não entendemos que há algum prejuízo em função dos direitos básicos. Todas as pessoas do município têm acesso a todas as possibilidades de acessar esses direitos, né? Mesmo quando não depende diretamente do serviço público municipal e dependa talvez mais aí do poder judiciário ou coisa parecida, mas a gente entende que há esse acesso, né? As liberdades individuais de escolha, a inclusão social, veja que a gente tem uma nota muito boa, né? Enfim, todos esses quesitos foram avaliados e é feita uma média, e nessa média é que nós obtivemos essa nota de 67,64, né, de 100, e que nos possibilitou ficar nessa classificação. Então é um motivo de muito orgulho para nós, né? Isso não significa também, é importante que diga, que os municípios no entorno, outras cidades também, mesmo que tenham ficado com uma classificação inferior, não estejam distante, né, daquilo que nós fizemos aqui. É importante, cada localidade, cada município, cada comunidade tem um contexto, né, e dentro desse contexto, às vezes tem umas dificuldades maiores, outras menores, né, e isso influencia bastante na questão da nota, né. Então, daqui a pouquinho, isso também não significa que não existe uma condição boa de se viver nos municípios vizinhos, aqui no entorno do Novo Xingu. Acho importante a gente falar isso também, né? Mas é um momento de comemoração de qualquer forma, né? A gente está muito feliz com isso, né? Porque é um reconhecimento, são os aplausos do artista, né? É um reconhecimento do nosso trabalho enquanto administração municipal, de todas as que já passaram, né? De todas os mandatários, enfim, os componentes do nosso legislativo, a nossa comunidade, é importante que se diga isso, a nossa comunidade é que faz a diferença, o povo aqui do nosso município é muito trabalhador, é muito ordeiro, né, é muito organizado, então a nossa população está de parabéns de fato. É óbvio que muito desses quesitos tem a ver com o trabalho, com a prestação de serviços públicos, né? E nós também estamos felizes por isso, porque nós fizemos a nossa parte. É importante também, eu disse isso em outras oportunidades, não é algo que está acontecendo agora, né? É uma colheita que está sendo feita daquilo que já foi plantado, desde o início da nossa nova administração, especialmente, desde o início de 2001, perdão, desde do momento que o Xingu se transformou em Novo Xingu, se instalou administrativamente, né, em 1º de janeiro de 2001, e daí se seguiu, né, com o status de município e tentando sempre, buscando sempre prestar serviços de qualidade, enfim, com uma administração austera, né, organizada, com a questão financeira equilibrada, podendo prestar um serviço de qualidade para a população e a população respondendo com a sua parte. Então, são muitas mãos que fizeram acontecer esse momento e a gente quer agradecer todos, né? Todos os que trabalham todos os dias em prol de melhorar a qualidade de vida da nossa população, mesmo que individualmente nas famílias, né? Mas está trabalhando para melhorar a vida da sua família, dos seus familiares, enfim, de todos os que estão em seu entorno, e nós aqui da administração municipal, do poder público municipal também queremos e nos motivamos com isso, em fazer cada vez melhor para transformar o Novo Xingu cada vez mais destaque na nossa região, no nosso estado, no nosso país, mas pensando de fato em que a vida das pessoas melhore. Esse é o nosso grande objetivo, tudo que nós fizemos no dia a dia tem esse grande objetivo. Eu gostaria de mostrar também, aproveitar essa oportunidade, veja só, o Instituto também, esse Instituto classificou os municípios em 9 níveis, né?
do primeiro ao nono. Então, o primeiro está em azul, na primeira colocação, aí são 358 municípios, né? Dentro desses 358, nós estamos ali na posição 86, a nível de Brasil, né? E tem mais 8 classificações que se seguem. Nós estamos aí nessa primeira classificação, em virtude do tratamento com as necessidades humanas básicas, dos fundamentos do bem-estar e das oportunidades. Então, é mais um exemplo do motivo de comemoração que nós temos e daquilo que nós estamos fazendo e divulgando isso para a nossa população, dividindo isso com a nossa população. Era isso e vamos lá. Está aí a fala do prefeito Gelcio Martinelli sobre esta importante conquista do município de Novo Xingu, e nós queremos, ainda nesse nosso informativo, trazer a reportagem que realizamos com a secretária de Educação, Adriana, e as diretoras das escolas Pingo de Gente e Hermann Mayer, falando sobre as melhorias realizadas nas escolas da rede municipal de ensino. Vamos juntos acompanhar, então, mais esta importante reportagem falando sobre nossas escolas e, é claro, as melhorias que nelas foram realizadas. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e hoje nós vamos conversar com a secretária Adriana, que vamos estar falando sobre as melhorias que foram realizadas na Escola Hermann Mayer e também na Escola Pingo de Gente. Secretária, seja bem-vinda e gostaria que você falasse com relação a isso, né? Essas importantes melhorias que foram realizadas nos últimos tempos nessas importantes escolas. Isso, nós estivemos, quando assumimos agora, no mês de fevereiro, oficialmente, a Secretaria de Educação, a gente, como equipe aqui da SMEC, nós chamamos então as diretoras, né, a Elizabeth e a Fernanda, né, para que a gente pudesse conversar com elas, né, e termos um parâmetro, termos um planejamento daquilo que a escola, as duas escolas, né, nós temos hoje somente a Escola Pingo de Gente e a Escola Hermann Mayer, tivessem como prioridade, né? Então elencamos diversas coisas, né, que são necessárias, que fazem parte de uma manutenção, né? Isso é algo, não é que não foi feito nos anos anteriores, mas são manutenções necessárias, né? Então nós elencamos essas necessidades e priorizamos a questão, nesse caso ali, a questão dos telhados, né? Na Escola Pingo de Gente era uma cobertura com lona, né? Então tivemos assim episódios de granizo, de ventania que danificaram ao longo dos anos, então era muito necessário de que fosse feita essa substituição, porque em períodos de chuva então chovia, né? Acabava ali atrapalhando a questão do dia a dia da escola, né? E na Escola Hermann nós temos ali que é o famoso redondão, né, que funciona como um espaço pedagógico, que funciona também como um refeitório e que também já foram feitas várias tentativas, né, porque chovia naquele espaço, né, então foi tentado obras menores, né, porém que não surtiram efeito, infelizmente, né, então diante disso, né, dessas duas situações, a gente conversou então com o prefeito municipal, um pedido das diretoras da comunidade escolar, e foi então encaminhado esse processo licitatório, né, para que a gente pudesse fazer a substituição, né. Infelizmente não conseguimos fazer essa substituição ainda no recesso pelos prazos legais, né. Tivemos sim alguns transtornos, né, ali com relação, porque as duas obras foram feitas durante o período letivo, porém entendemos de que era uma necessidade, né? Então a gente fez, né? Agora entrou o período de chuvas, o período de frio, então a gente de qualquer forma não quisemos deixar para as férias de julho, né? Mas acredito que os transtornos às vezes se fazem necessários, né? Para que a gente possa, de fato, ter as melhorias. E hoje, se a gente for visitar as escolas, a gente percebe que ficou, de fato, um espaço legal, né? Ainda tem algumas coisinhas para pequenos ajustes, né? Mas, com certeza, ficou um ambiente legal.
E nós temos outras melhorias, né, que estão na fila de espera, como se diz, né, e que a gente está encaminhando em ambas as escolas, né. Na Pingo de Gente, né, também a gente tem ainda, conversando com a diretora, temos algumas coisas ainda de manutenção para fazer. Temos uma expectativa muito grande com relação à questão da construção da creche, que já foi divulgado, né, nós já temos a empresa contratada. Então, porém, nós precisamos ainda, mesmo assim, não podemos esperar a creche simplesmente. Então, pequenas manutenções ainda estão sendo feitas e estão planejadas para aquele educandário também. E na escola Hermann da mesma forma. Então, a gente, como secretaria, eu sempre digo que as nossas grandes parceiras são as diretoras, os professores, né? Porque elas que estão lá, também da mesma forma, monitores e funcionários, né? Quem está lá no ambiente é que vê onde muitas vezes tem os problemas e o que a gente pode fazer para solucionar. Então, acho bem importante esse diálogo permanente, essa conversa, e nós temos essa equipe, assim, diretiva muito comprometida, tá? Hoje nós temos, inclusive, até para citar, a diretora Fernanda está licenciada, né? Ela está, na verdade, com licença saúde, vai entrar em licença maternidade. Nós temos hoje a Cladir, que assumiu, né, a direção da escola. Ainda nós temos algumas questões ali de professores, de contratações, né, porque a Cladir ainda está em sala de aula e está na direção da escola, mas nos próximos dias a gente vai estar resolvendo isso. São coisas que não dependem da gente, mas dependem de contratação, de situações assim legais. Tá? Perfeitamente, secretária. Acho que é importante essas informações que tu trouxesses e também nós conversamos com as diretoras, então, das escolas, para estar falando como é, né, a realidade agora após, então, essas melhorias. Por isso a gente vai acompanhar também. Estamos aqui na escola Hermann Mayer, no dia de hoje. Vamos estar conversando com a diretora Cladir. Lembrando que a diretora Fernanda Friedrich, ela encontra-se afastada em virtude de saúde, né, pela sua gravidez, e nesse sentido, a partir do mês de junho, então a Cladir assumiu como diretora aqui na escola Hermann Mayer. E nós vamos falar hoje sobre as melhorias que foram realizadas, né, nesse espaço onde nós estamos gravando hoje, que é o refeitório. Professora diretora agora Cladir, queremos agradecer, né, por você estar nos recebendo aqui na escola e nos fale um pouco sobre essa importante melhoria que ocorreu aqui na Hermann Mayer. Bom, Dila, então a gente fica muito feliz quanto escola, quanto profs, com essas melhorias, com esses benefícios, né? O nosso refeitório estava sofrendo com infiltrações, com chuvas e coisa e tal, então estamos aqui muito felizes com essa reforma que foi feita no nosso espaço, o espaço onde as crianças utilizam para fazer todas as refeições. São 4 refeições durante o dia, então ele é usado diariamente. Também esse espaço a gente utiliza para fazer reuniões, formaturas, apresentações. Então a gente fica muito feliz realmente com esse investimento que foi feito na nossa escola. Justamente, sempre importante as melhorias realizadas e mais esta importante obra que ocorreu aqui na escola, certamente beneficia todos os alunos. Todos os alunos estão sendo beneficiados com esse investimento. Ok, muito obrigado pela sua participação e espero que todos os nossos alunos façam um bom uso e também os professores, né, desse espaço tão importante. A gente gostaria também de convidar os pais que quiserem ver como ficou o nosso espaço, que se sintam à vontade, que venham aqui para a escola, porque realmente ficou um espaço muito bonito e muito aconchegante para as nossas crianças. Estamos aqui na Escola Municipal Pingo de Gente e vamos conversar com a diretora Elizabeth. Hoje vamos falar sobre a importante melhoria
que ocorreu nos últimos dias, né, relacionado então a esse espaço externo que já havia então uma cobertura, mas ela foi reformada, reformulada, e a Elizabeth, como diretora da escola, ela vem nos falar agora sobre a importância dessas melhorias que acontecem e aconteceram também aqui na Escola Pingo de Gente. Então, Dilamar, né, e ouvintes, nós estamos aqui então no espaço externo, no espaço de recreação da Escola Pingo de Gente. É o espaço externo, as crianças utilizam ele para fazer atividades recreativas, o brincar livre, né, como a gente fala dentro da educação infantil, também o brincar conduzido. Então foi um espaço que nós já tínhamos ele, mas ele era coberto por uma lona, em virtude das pedras de chuva de granizo, né, e com o tempo também ele acabou se desgastando. Então, em conversa com a administração, no início do ano letivo foi feito um projeto, qual foi para licitação, e agora, em meados de maio, então, foi feita a troca desse coberto, como vocês podem ver. Foi colocado um telhado de aluzinco, onde proporciona para as crianças um melhor espaço interno aqui, né, na escola, dentro do ambiente da escola, bem como também foi ampliado esse espaço, foi trazido ele um pouquinho mais, se os pais ou a comunidade quiserem olhar também, sintam-se acolhidos no nosso espaço, onde ele vai até o passeio, onde as crianças, quando entram no transporte escolar, não molham, né? Então, é um conforto a mais, como a gente pode dizer, né, para as nossas crianças e também para os pais, quando trazem as crianças no desembarque e embarque das crianças, quando chegam e quando vão para casa no final da aula. Justamente. Muito importante sempre, né, diretora, essas melhorias que são realizadas nas escolas. Isso. Além, né, do toldo, que nem o Dilamar está falando aqui da parte externa, ele foi também pintado, né, ele foi reorganizado, reestruturado dentro do nosso espaço. Mais uma importante melhoria que a educação promoveu nas escolas da rede municipal de ensino, visando melhorar cada vez mais o atendimento às necessidades dos nossos alunos. Bem, nós queremos agradecer nesse momento a todos que estiveram acompanhando e dizer que estaremos de volta no próximo informativo do Executivo Municipal. Um abraço.